Sinta o peso das contas esmagando seu peito, o futuro parecendo uma porta trancada, e de repente, um som suave, quase imperceptível, ecoa. Alguém está batendo à sua porta. E se essa batida não fosse um acaso, mas Deus trazendo a maior bênção da sua vida, a prosperidade que você clama em segredo, pare tudo agora, sinta o arrepio na pele, porque essa mensagem de Deus hoje não é para qualquer um, é para você, que luta contra a escassez com uma fé que treme, mas não desiste. Fique até o fim, porque a história que vou contar é um sussurro divino, uma promessa viva que pode abrir as portas do céu sobre você, trazendo a abundância que parece impossível. Você está pronto para abrir essa porta e receber o que Deus preparou? Deixe-me te levar para dentro de uma história que ouvi em um culto pequeno, numa noite onde o ar cheirava a velas queimadas e o som de hinos suaves parecia embalar as almas cansadas. Era uma igreja simples, com paredes de alvenaria descascada, onde o calor das vozes em oração parecia desafiar o frio que se infiltrava pelas frestas. A história era sobre um homem chamado Daniel, um pai de família que vivia preso em um ciclo de dívidas, com o coração apertado pelo medo de não conseguir sustentar os filhos. Sua casa era modesta, com paredes marcadas pelo tempo, o cheiro de café fraco misturado ao peso da umidade, e cada dia começava com o mesmo aperto no estômago. Contas atrasadas, notificações de credores que chegavam como trovões e a dúvida que corroía como veneno. Deus, você me vê? A prosperidade que prometeste nas Escrituras é para mim ou apenas para outros? Daniel orava todas as noites, de joelhos no chão frio, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, pedindo um sinal, uma chance de mudar o destino que parecia escrito em pedra. Ele olhava para os filhos dormindo, seus rostos tranquilos, contrastando com a tempestade em sua mente, e se perguntava se algum dia poderia dar a eles uma vida sem medo, sem escolhas cruéis entre pagar a luz ou comprar comida para a semana. Era uma dor profunda, como uma ferida que não cicatriza, misturada ao desejo ardente de acreditar que Deus ainda tinha um plano maior. Um plano que ele não conseguia enxergar, mas que sentia pulsar em algum canto escondido da alma. Daniel carregava o peso de sonhos adiados, de promessas que pareciam distantes, como estrelas que brilham no céu, mas estão fora de alcance. Mas sem que ele soubesse, uma bênção maior estava batendo à sua porta, prestes a romper as correntes da escassez com a força de um milagre divino. Um milagre que transformaria não só suas finanças, mas sua fé, sua família, sua própria existência. A primeira batida veio como um sussurro, tão sutil que quase passou despercebida, mas que abalou Daniel até a medula. Era uma madrugada silenciosa, o relógio marcando horas incertas, com o mundo lá fora envolto em escuridão, quando ele sentiu uma urgência no coração, como se Deus o chamasse para organizar sua vida financeira. Com mãos trêmulas, ele abriu sua Bíblia, as páginas gastas pelo uso, e seus olhos caíram em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Essas palavras o atingiram como um raio silencioso, trazendo uma clareza que ele não sentia há anos. Era como se Deus estivesse dizendo: comece pelo que você pode controlar. Daniel passou a revisar seu orçamento, confrontando gastos impulsivos que o mantinham preso, como pequenos vazamentos que esgotam um reservatório. Ele cortou supérfluas assinaturas que não usava, compras por impulso que aliviavam momentaneamente, mas pesavam no fim do mês. Era doloroso, como abrir mão de pequenos confortos que disfarçavam a dureza do dia a dia. Mas cada decisão parecia um passo em direção à liberdade. Daniel anotava cada centavo, organizava cada boleto, e ao fazer isso, sentia uma paz sobrenatural, como se uma mão invisível o guiasse, sussurrando:
Confie, estou preparando o caminho. Ele não sabia, mas essa era a primeira batida, a ordem divina, alinhando sua vida para receber a maior bênção. Era como se Deus estivesse limpando o terreno, removendo as pedras da desordem para que o solo ficasse pronto para a colheita. Se você está sentindo um chamado para organizar suas finanças, uma inquietude que não explica, uma voz interior pedindo para rever seus hábitos, saiba que não é apenas ansiedade. É Deus batendo à sua porta agora, preparando o terreno para a prosperidade que Ele decretou para você. Enquanto Daniel caminhava nessa nova disciplina, lutando contra a dúvida que ainda tentava roubar sua fé como um ladrão na noite, a segunda batida ecoou mais forte, como uma porta entreaberta, deixando entrar um raio de luz em um quarto escuro. Naquela semana, enquanto caminhava por uma rua poeirenta ao entardecer, com o sol pintando o céu de tons avermelhados que pareciam promessas de fogo divino, ele encontrou um antigo colega de trabalho que, sem motivo aparente, mencionou uma oportunidade em uma empresa que precisava de alguém com as habilidades manuais de Daniel. Era um trabalho que pagava o dobro do que ele ganhava, como se tivesse sido desenhado sob medida para ele. Daniel hesitou, o coração dividido entre o medo do fracasso e a esperança de uma virada. Ele sentia o peso da responsabilidade, o temor de dar um passo errado, mas lembrou da primeira batida, a ordem divina, e decidiu agir, mesmo com o suor frio na testa. Dias depois, ele foi contratado. E como se não bastasse, um cliente inesperado apareceu para um serviço extra de reparos que Daniel fazia nas horas vagas, pagando adiantado e prometendo recomendar seu trabalho a outros. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele sussurrou em oração: Deus, é você abrindo essa porta? Naquela noite, abriu a Bíblia e encontrou Deuteronômio 8:18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Essa era a segunda batida, portas de oportunidade divina, abrindo-se para trazer provisão onde antes havia apenas vazio. Daniel sentia que cada encontro, cada oferta, era como uma peça de um quebra-cabeça celestial se encaixando, guiando-o para um caminho de abundância que ele nunca imaginara possível. Se você está vendo oportunidades surgirem do nada, pessoas trazendo chances que parecem perfeitas para suas habilidades, não ignore, não hesite. É Deus batendo à sua porta, trazendo a maior bênção que você pediu, passo a passo. Ei, pare um segundo e sinta isso no fundo da alma. Se a história de Daniel está mexendo com você, se essas batidas parecem ecoar nas suas próprias lutas e sonhos, faça algo agora mesmo. Dê like nesse vídeo para selar sua fé no que Deus está fazendo. Compartilhe com alguém que está afundado em preocupações financeiras e precisa dessa esperança. E se inscreva no canal para receber mais mensagens divinas como essa. Sua ação agora pode ser o gatilho para abrir a porta da bênção na vida de outros e na sua também. Não saia, porque as próximas batidas vão te levar a um nível ainda mais profundo de transformação. A terceira batida veio como um trovão, estremecendo o coração de Daniel com uma força que ele não podia ignorar. Naquela semana, enquanto orava em um canto escuro da casa, com o som do vento batendo nas janelas, como um eco do céu, ele sentiu uma gratidão profunda, mesmo com as contas ainda empilhadas sobre a mesa. Era uma alegria que não fazia sentido lógico, como agradecer em meio a tantas dificuldades. Mas Daniel sentia Deus sussurrando que o milagre já estava em andamento, como uma semente germinando sob a terra antes de romper o solo. Pequenas vitórias começaram a surgir, como flores em um deserto. Uma dívida reduzida por um credor inesperadamente compassivo. Um presente de um parente distante que cobriu uma necessidade urgente dos filhos. Mas a reviravolta veio em um culto no domingo, onde Daniel ouviu um testemunho que parecia escrito para ele.
o pastor citava Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Daniel decidiu obedecer, doando uma quantia pequena, mas significativa, que representava sua confiança em Deus. No dia seguinte, uma promoção no novo emprego dobrou seu salário, como se o céu se abrisse de verdade, derramando bênçãos que transbordavam. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar carregado de uma presença divina, como se anjos confirmassem o milagre. Essa era a terceira batida, a gratidão obediente, que abre as janelas do céu e faz a prosperidade transborda como um rio. Se você está sentindo uma gratidão que desafia as circunstâncias, uma alegria que brota mesmo com tão pouco, é Deus batendo à sua porta, trazendo a maior bênção agora, selando seu futuro de abundância. A quarta batida se revelou como uma sincronicidade divina, onde as necessidades de Daniel eram supridas com uma precisão que parecia impossível, como se Deus cronometrasse cada detalhe com a maestria de um relojoeiro celestial. Naquela mesma semana, uma conta urgente chegou no mesmo dia que um bônus inesperado no trabalho, no valor exato, como se os números tivessem sido alinhados por uma mão invisível. Uma emergência com um dos filhos, que precisava de remédios caros, foi coberta por um reembolso de um imposto antigo que Daniel nem lembrava que existia. Cada vez que isso acontecia, ele sentia arrepios na espinha, como se ouvisse Deus dizer: "Eu vejo cada detalhe da sua vida." Em um momento de oração, ele abriu a Bíblia e encontrou Filipenses 4:19. "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Essa batida era a provisão precisa, mostrando que Deus não apenas supre, mas o faz no tempo perfeito, sem atrasos ou excessos. Daniel começou a anotar essas sincronicidades em um caderno, vendo padrões de cuidado divino onde antes via apenas caos e incerteza. Era como se o céu estivesse alinhado ao seu relógio humano, construindo uma fé inabalável, tijolo por tijolo. Ele compartilhava essas histórias com os filhos, que começavam a entender que o Deus que ele servia era real, presente, atento. Se suas necessidades estão sendo supridas no tempo exato, se você vê soluções chegando no momento perfeito, sem sobras ou faltas, é Deus batendo à sua porta, confirmando que a maior bênção está a caminho, pronta para transformar sua realidade. A quinta batida veio como uma chama criativa, acendendo em Daniel uma fonte de ideias que pareciam sussurradas diretamente pelo Espírito Santo. Durante uma oração ao amanhecer, com o cheiro de orvalho fresco entrando pela janela e o silêncio da casa ainda adormecida, ele teve visões claras de um negócio próprio, baseado em sua habilidade com reparos domésticos, algo que sempre fez por necessidade, mas nunca viu como um chamado. Essas ideias fluíam como um rio, enchendo-o de uma energia pulsante, como se Deus estivesse infundindo sabedoria divina em sua mente. Daniel começou a oferecer serviços de concertos na vizinhança, e clientes surgiram, atraídos pela dedicação que parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Ele sentia uma certeza profunda, lembrando de Êxodo 35:31, e o encheu do Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência e em ciência, em todo o lavor. Essa era a quinta batida, a criatividade divina, transformando dons esquecidos em fontes de riqueza eterna. Daniel percebia que cada ideia era uma semente plantada por Deus, regada pela fé, pronta para florescer em abundância. Ele começou a sonhar maior, planejando expandir o negócio, talvez contratar ajudantes, impactar a comunidade.
Se ideias inovadoras estão borbulhando na sua mente, se você sente uma inspiração repentina para criar ou empreender, anote-as e haja. É Deus batendo à sua porta, trazendo a maior bênção, selando um futuro de prosperidade. Mas a história de Daniel não parou nessas 5 batidas. Cada uma delas trouxe uma transformação que ia além do financeiro, tocando sua alma, sua família, sua visão de Deus. A ordem divina o libertou do caos. As portas abertas reacenderam sua esperança. A gratidão obediente abriu os céus. A provisão precisa confirmou o cuidado meticuloso de Deus. E a criatividade divina o transformou em um empreendedor abençoado. Naquela semana, Daniel viu sua vida mudar de forma palpável. As contas começaram a ser pagas, os filhos sorriam com mais leveza e a casa, antes marcada pela tensão, agora parecia aquecida por uma presença divina que trazia paz. Ele começou a compartilhar sua história com outros na igreja. E cada testemunho era como uma onda, inspirando amigos, vizinhos e até estranhos a acreditarem nas promessas de Deus. Daniel sentia que sua jornada não era só dele, era um farol para os que ainda caminhavam no escuro, um lembrete de que as batidas de Deus são reais, poderosas e chegam no momento certo para quem crê. Então, no clímax dessa jornada, Daniel se viu em uma vida transformada, com a casa cheia de risos, as dívidas pagas e um futuro promissor para os filhos. Percebendo que cada batida da ordem divina à criatividade era Deus trazendo a maior bênção que ele poderia imaginar. Ele caiu de joelhos, chorando de gratidão, sentindo o peso da glória divina, sabendo que cada batida era um selo eterno no seu destino. Mas e se eu te disser que essa bênção não é só para Daniel? Ela está batendo à sua porta agora mesmo, esperando que você abra com fé, com coragem, com ação. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Daniel, Ele quer fazer por você, hoje, nesta semana, neste momento. Você sente isso queimando no peito, como se Deus estivesse batendo à sua porta agora mesmo? Já ouviu essas batidas na sua vida, talvez em uma oportunidade inesperada, uma paz que não explica ou uma ideia que não sai da cabeça? Se essa mensagem te tocou, é porque Deus quis que ela chegasse até você, como um farol na escuridão da sua luta. Comente abaixo, qual batida ressoou mais forte no seu coração? Dê like se você acredita que Deus está agindo na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desesperadamente dessa esperança. E se inscreva no canal agora. Mas só se você tiver coragem de abrir a porta para a maior bênção que Deus decretou para você. Sua decisão hoje pode ser o momento em que tudo muda. Não deixe a bênção passar. Ela está batendo agora.